Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Mauro. Bom dia. Alegria, mais uma vez estamos aí para falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Estudar nessa manhã de domingo. E hoje nós vamos falar sobre falar, né? Falar e ouvir. Falar e ouvir. Eu costumo dizer que isso aí é comunicar, né? Falar e ouvir. Isso mesmo, vamos falar sobre a comunicação em família. Nós vamos fazer isso com base no Salmo 19, verso 14. E antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos orar. E após nós orarmos, vamos dar aquele tempinho para você pegar a sua Bíblia, pegar o seu material, sua xícara de café, para você poder acompanhar esse tempo de estudo e que isso possa produzir efeitos na sua vida e na sua família. Vamos falar com Deus. Amém. Vamos orar. Deus eterno, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecer por todos aqueles que estão nos acompanhando agora nesta aula, nesta manhã, Pai, nesse dia. Que o Senhor abençoe a minha vida, a vida do irmão Mauro, na condução dessa lição. Que o Teu Espírito Santo é que fale através de nós, ó Deus. E que o Senhor nos dê a capacidade de transmitir ao Teu povo, às pessoas que vão estar ouvindo esta lição, acompanhando esta lição, aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Fica conosco, ó Deus, e que tudo que nós fizermos possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos ver lá se o pessoal busca o material, né? Estamos aí de volta com a lição de hoje e nosso objetivo principal desta lição que está proposto para nós aqui é entender como nós comunicarmos a maneira que Deus quer que a gente se comunique, né, identificando as nossas ações, as nossas emoções, aquilo que é nocivo, aquilo que é prejudicial a uma boa comunicação e aquilo que é positivo para a gente se comunicar. E como que a gente pode, através da comunicação, através do falar e do ouvir, transformar os nossos relacionamentos familiares, né, sobre a direção de Deus, da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Que a gente possa buscar essa sabedoria. Eu vou ler o texto bíblico aqui do texto-chave dessa lição, e daí já vou passar para o irmão Mauro, para ele adentrar aí com os pontos que nós vamos abordar nessa manhã, e a gente vai ter um bate-papo aqui sobre essa questão de comunicação. O texto está lá em Salmo, no Salmo 19, no verso 14. Então, nós vamos ler esse texto, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração possam ser agradáveis à presença do Senhor. E aqui está falando de comunicação, não é isso mesmo, Mauro? É isso mesmo. Falar e ouvir significa comunicar-se. Eu vou trazer aqui para nós também uma reflexão, que é o Salmo 141, verso 3, onde o salmista, ele pede a Deus, né, que coloque um guarda na sua boca, ou seja, põe, ó Senhor, um guarda na minha boca e as portas dos meus lábios. Nesses dois versículos que nós iniciamos, a gente vê o quão importante é a gente fazer, como diz aí no mundo, pensar antes de falar. Antes de pensar, meditar e submeter a Cristo nos nossos pensamentos. Nós temos aquele livro, aquela reflexão nos seus passos, o que faria Jesus? É exatamente o que nós temos que fazer com o nosso pensamento, com as nossas palavras.
nós precisamos aprender a comunicar, a nos comunicar segundo o exemplo de Cristo, né? Então, Cristo é a nossa referência. Então, se nós nos comunicarmos seguindo o exemplo de Cristo, falar no momento certo e falar o que convém, a gente vai certamente ter uma boa comunicação. Nessa série de lições, nós estamos falando dos fundamentos bíblicos para a família. Então, nós vamos pensar como que nós vamos comunicar com eficiência segundo os mandamentos bíblicos em família, não é isso? Exatamente, é buscar uma boa comunicação dentro do ambiente familiar, uma comunicação, em primeiro lugar, que agrade a Deus, mas uma comunicação que ela possa ser efetiva, né? Porque a comunicação só acontece quando o receptor compreende a mensagem, né? Então é preciso que haja um emissor, alguém que transmite a mensagem, um canal de comunicação, né? Seja escrito, falado, né? Mas aqui nós estamos principalmente enfatizando a fala, né? A necessidade de se falar, e no decorrer da lição nós vamos falar sobre isso, né, Mauro? Que é importante, dentro de um relacionamento, a gente verbalizar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente entende. Veja só, quando o irmão fala de sentimento, é uma coisa que a gente precisa pensar bem, porque de acordo com as nossas emoções, é que vão se desenvolver uma boa ou uma má comunicação, né? Dependendo do estado de espírito, se nós tivermos comunhão com Deus, fizermos os nossos devocionais, estarmos submetendo a Deus o nosso pensamento, certamente teremos uma comunicação mais saudável. Mas nós temos que cuidar por sermos seres humanos falhos, que as nossas emoções vão interferir ou vão balizar a nossa comunicação, principalmente em família, né? Isso mesmo. E se a gente não cuidar, né, a gente realmente vai falar no momento inadequado, né? É por isso que o Eclesiastes, lá no capítulo 3, ele diz que há tempo de a gente falar e há tempo de a gente ficar quieto, né? Há tempo de calar, né? Exatamente. E como é que fala? Discernir esse tempo é sabedoria. Exatamente. A gente encontrar aí qual que é o momento ideal, porque às vezes não é a hora de ficar calado também, né? Às vezes a pessoa que a gente convive quer que a gente fale, necessita de ouvir a nossa opinião, e muitas vezes, dentro dos relacionamentos, a gente encontra essa realidade de a gente tratar a crise. Eu sei que o meu Mauro já tratou disso também, com famílias, com pessoas, e a pessoa fala, mas o meu marido não fala nada, ou então a minha esposa não fala nada, como que eu vou... Eu não sei como agir. O que a gente encontra, às vezes, a pessoa dizendo é isso, eu não sei nem como agir, porque ele não fala. É interessante que em aconselhamento, essas coisas, muitas vezes eu já ouvi dizer assim, olha, a pessoa chega falando, mas eu não gosto que ele fale dessa maneira, ou que ele faça dessa maneira, né? E aí a outra diz assim, eu não gosto, mas porque ela age de maneira assim, assim, assim. Aí você pergunta, mas você já disse isso para ela? Você já disse isso para ele? Não disse. Então, fica vivendo um conflito com emoções guardadas e não houve a comunicação. Então, dentro de um contexto de aconselhamento, eu já ouvi o conselheiro dizer assim, olha, você já falou isso para... Olha, tá os dois assim de frente com o conselheiro e fala assim, mas ele faz isso, isso, isso. Eu não gosto que faça assim. Mas você já disse para ele que você não gosta? Não, então vai dizer agora. Então eu sai do meio quando ele dizer agora. Qual é a reação dele? Então, nesse sentido, é que a gente, às vezes, fica a dever com a nossa comunicação em casa. Não é isso? É bem isso mesmo. E o maior exemplo de comunicação, tanto é que a comunicação dele continua ecoando até os dias de hoje, mundo afora, é Jesus. A forma como ele se comunicava com as pessoas, dando atenção para as pessoas com quem ele falava, sabendo ouvir, sabendo se expressar, sabendo ser claro, muitas vezes jogando uma pergunta, usando daquilo que a filosofia chama de maiêutica, né? Que é você extrair de dentro da pessoa aquilo que ela quer falar.
Porque, realmente, às vezes, na comunicação, uma conversa, até no aconselhamento, a gente encontra isso. A pessoa vem se aconselhar, precisa de um conselho, mas ela não consegue tirar de dentro dela o que ela está precisando, ou contar como ela está se sentindo. E, às vezes, com a gente acontece. E aí cabe ao interlocutor usar mecanismos de sabedoria para extrair aquilo que realmente está incomodando, aquilo que realmente está pegando num relacionamento de marido e mulher, e num relacionamento, muitas vezes, de pai para com filho, de filho para com pai, e às vezes até num relacionamento de amizade. Se a comunicação não fluir, fica complicado as coisas. Mas aqui nós estamos tratando de família, então por isso nós estamos focando no relacionamento marido-mulher e no relacionamento pais e filhos, da necessidade de uma boa comunicação, de nós sermos claros, como Jesus era claro, né, para falar. Veja só, eu vou pegar aqui na nossa lição o nosso, como se diz assim, o nosso referencial. Como Jesus se comunicava? Em primeiro lugar, ele falava no momento certo, no local certo e no momento certo. Depois, se você analisar bem, ele dava atenção ao interlocutor. Lembra da mulher no poço de Jacó? Ele sabia tudo, mas ele deu a ela a oportunidade de conversar, ele iniciou um diálogo com ela que terminou na salvação de muita gente. Ele não ficava, não era um monólogo, né? Ele tinha a preocupação de que a comunicação se completasse. Sabia ouvir. O Senhor tinha era uma qualidade dele, saber ouvir, respeitar a natureza do seu interlocutor. Ou seja, ele olha para a pessoa, ele vê, por exemplo, o cego lá no caminho de Jericó. O que você precisa que eu te faça? Ou seja, é uma atenção especial ao que o interlocutor precisa. Certo? Ele começava uma conversa sempre de forma que ia chegar no alvo, no objetivo, ou seja, uma conversa que não ia ser uma conversa sem um proveito, né? Então, o Senhor Jesus tinha sempre essa, como é que fala, esse jeito de fazer, de respeitar, fazia as perguntas certas na hora certa, ele era claro e objetivo, direto no que ele queria, ele não fazia pré-julgamento, ele era objetivo no comunicar-se e, acima de tudo, ele era prático, né? Então, saber falar no momento apropriado é muito importante, né? E, nesse sentido, a gente tem esse exemplo para a gente poder melhorar a nossa condição, a nossa comunicação em família. Isso, e um dos pontos que o irmão citou aí, bastante relevante nessa questão aí, 2 pontos que eu quero ressaltar, né, da respeitar a natureza do interlocutor, ou seja, o que é? A gente saber com quem está falando, a gente não fala com o filho da mesma forma que a gente fala com a esposa, a gente não fala com a esposa da mesma forma que a gente fala com o filho, né? Então, a questão de saber respeitar a natureza do interlocutor. Então, eu, por ser militar, às vezes as pessoas acham que eu vou impor as minhas vontades aqui dentro de casa, e na realidade isso não acontece, né? A gente sabe que não é assim que funciona as coisas, e não deve funcionar assim. E a outra coisa é a questão da conversa proveitosa. O que seria isso aplicado à nossa realidade, né? Então, às vezes eu quero tratar um problema, ao invés de eu ir direto ao assunto e conversar, às vezes nós somos irônicos, ou nós começamos com uma piadinha, ou com alguma fala depreciativa para atingir o objetivo que nós queremos. E aí nós quebramos o canal de comunicação, porque nós geramos na outra pessoa um sentimento errado. Veja só, uma outra questão que é interessante a gente pensar esse dar atenção, por exemplo, não deixar o cara falando sozinho. O exemplo que nós temos aqui na lição é o jovem rico. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus entra num diálogo com ele e diz assim: olha, você guarda os mandamentos, né? Se quer ser. Aí ele disse quais? Ou seja, ele fala uma coisa, deixa o outro falar,
exatamente para ele conduzir a bom termo a conversa. Quando ele perguntou quais, ele disse, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Ele falou, eu faço tudo isso. Ele falou, então agora você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, essa atenção de fazer um diálogo e chegar num objetivo que é importante a gente ter em mente sempre, né? Exatamente. E a gente pode desenvolver isso. Às vezes as pessoas talvez estejam assistindo, ela fala assim, mas eu sou mais introvertida, eu não gosto muito de falar, e às vezes a gente encontra isso, de personalidade, de pessoas que não são realmente muito de falar os seus sentimentos, não falar aquilo que ele não gostou, ou aquilo que ele gostou, né? E isso é um problema. No relacionamento é um problema. Nós precisamos falar, nós precisamos aprender a elogiar, nós precisamos aprender a quando for expor um problema, eu não trazer isso de forma aberta na frente, muitas vezes. Às vezes é um problema do casal, eles trazem na frente dos filhos. Não há necessidade disso, né? Ou então é um problema com o filho, e ele expõe na frente dos primos, expõe na frente de outras pessoas, de amigos. Não há necessidade disso. Aí a gente quebra o canal da comunicação, né? Isso é o que Deus colocou ali o que Jesus, o exemplo de Jesus é falar na hora certa e no local certo, né? Diante das pessoas, né? Eu estava pensando naquela passagem da mulher samaritana na beira do poço. Se a gente for olhar assim, versículo por versículo, você vai ver que é uma coisa impressionante, porque Jesus disse no 4:7. No 4:9, a mulher disse. Depois, no 4:11, Jesus disse. E no 12, a mulher falando com ele. E assim sucessivamente, você percebe, ponto a ponto, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra, e no final, nós já sabemos o desfecho que tem. E a mulher disse assim, por último, eu sei que o Messias virá, né? Aí ela faz percebe que há um diálogo ali bastante interessante quando ele respeita a mulher mesmo, que, por exemplo, aos olhos das pessoas ali, aquela mulher ela teria dificuldade de falar com outras pessoas, porque a condição dela deixava ela um pouco fora do contexto social. O fato dela estar sozinha meio-dia tirando água é muito significativo, porque todas as mulheres tiravam água juntas mais cedo ou final do dia. Como ela tinha aqueles problemas sociais, ela estava sozinha num horário onde não tinha ninguém, ou seja, ela não podia se misturar com as outras por causa da condição dela. Aí Jesus veio corrigir essa situação e respeitar ela, apesar do que ela era, dos pecados ou até os discípulos Jesus mandou ir comprar alguma coisa na cidade para ele poder ter um diálogo mais aberto com a mulher, né? E isso vem de encontro ao que o irmão estava falando agora há pouco. Você não falar na frente das pessoas erradas no momento que você precisa. Ou seja, se os discípulos estivessem ali, já ia começar os discípulos a falar assim, olha, manda essa mulher embora, né? Ou seja, se os discípulos estivessem ali, eles não iam, nem o outro lá que não queria que quebrasse o vaso de perfume, os discípulos iam começar a interferir e dizer que não era conveniente ele falar com a mulher. E, na verdade, ele precisava exatamente disso para poder alcançar o objetivo. E nós vimos isso acontecer na caminhada ali de Jesus com os discípulos, vários momentos em que os discípulos tentam interferir na ação de Jesus, né? Lá com o Malco, quando corta a orelha do Malco, quando a mulher do fluxo de sangue vai chegar próximo de Jesus ali, e que ele falou, alguém me tocou, e Jesus já sabia que tinha acontecido um milagre. Ele falou, Jesus, pô, nós estamos tentando afastar o povo aqui, mas do jeito que está aqui não dá, né? Outra oportunidade. A mulher Sírio-Fenícia lá. Sírio-Fenícia, exatamente. Então, várias oportunidades dos discípulos, meio que assim, no própria multiplicação dos pães e peixe, né? Que eles não demonstraram vontade, e Jesus falou, vai ver aí se não tem alguém aí que tem alguma coisa para comer aí.
Então, em vários momentos, Jesus, sabendo disso, nessa oportunidade com a mulher samaritana, realmente ele busca ali o momento oportuno, porque se a gente não tiver um momento oportuno, a gente pode sofrer as influências dos chamados ruídos de comunicação. Exatamente. Que é o que vem aqui na sequência do nosso estudo aqui. Então, os ruídos de comunicação, eles podem ser externos, né, podem ser algo que a gente, no momento errado, pode ser uma forma errada de se comunicar, que vai gerar o ruído da comunicação, e a comunicação não vai acontecer de forma adequada quando existem ruídos na comunicação. Seria o que a gente chamava no nosso tempo, né? No meu tempo, do tempo do Momoro, do telefone sem fio, né, Momoro? Hoje, falar de telefone sem fio é natural. Todo mundo usa um celular, um iPhone, né, enfim, um aparelho. Nós usamos hoje o telefone sem fio, ele comunica muito bem. Mas lá antigamente, lá pela década de 80, os telefones todos só tinham fio. Então, você só conseguia falar quando tinha um fio para falar. Quando era sem fio, ele não funcionava direito. Exatamente. Mas veja que é interessante a gente ter isso em mente. O versículo que nós lemos lá no início, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, é exatamente isso aplicado à nossa vida pessoal e à nossa vida familiar faz uma diferença incrível. Porque a gente não desagrada só a esposa, a gente não desagrada só os filhos, a gente desagrada o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, isso a gente tem que se preocupar. E uma coisa que também nós falamos lá no início, né, a questão da emoção. A emoção, ela também pode ser algo que corrói a forma de nós nos comunicarmos. Então, gente que às vezes vai conversar, já começa a elevar o tom da voz, já começa a ficar irritado, né? Ou então, às vezes, começa a chorar e não consegue se comunicar. Então, tudo isso tem que ser tratado com equilíbrio na comunicação. A gente tem que buscar um equilíbrio. Eu vou ler o trecho aqui que ele fala desse ponto. Ele diz assim, olha, é provável que quando somos frustrados, acontecem coisas que nos aborrecem. Por exemplo, no dia a dia, encontrar meias sujas espalhadas pelo chão, atraso diante de um compromisso, gastos desnecessários. Normalmente, isso aqui é um motivo de grande contenda em casa. Gastos desnecessários, né? Nós sejamos tentados a usar palavras fortes, né? Ou ele fala palavras torpes, como está na palavra de Deus, seja para mostrar quão indignados ou bravos estamos, ou mesmo para dar o troco, né? Ferir aquele que nos irritou. É pior que há pessoas que não param de falar até que toda a raiva tenha se esgotado. Isso aqui a gente precisa cuidar com grande temor e ter uma, como se fala assim, um cuidado muito grande, porque isso daqui vai retroalimentando e até chegar um momento que a convivência fica difícil. Quando a pessoa chega a querer se separar, como nós vimos nas lições anteriores, é porque não teve essa sabedoria de olhar para isso aqui com olhar cristão, na verdade, né? Uhum. É muito comum a gente encontrar famílias que estão vivendo um momento de conflito, seja ele entre o casal, seja entre pais e filhos, em que eles dizem assim, olha, eu não consigo mais conversar com meu filho, eu não consigo mais conversar com a minha filha, eu não consigo mais conversar com meu esposo, com a minha esposa. Quebrou-se o vínculo do diálogo, não há mais respeito, e tudo que eu falo ele entende de maneira diferente. Então, é muito importante que na comunicação a gente procure confirmar se o outro entendeu aquilo que nós falamos e confirmar também se o que o outro falou é o que realmente nós entendemos. Olha, o que você está querendo dizer é exatamente isso? Porque muitas vezes a nossa leitura daquilo que o outro está dizendo, ela está distorcida, ela está equivocada. E quando eu faço essa pergunta, mas então quer dizer que você está querendo dizer que eu fiz isso? Não é isso que eu estou querendo dizer. E aí a pessoa vai poder explicar o que ela está querendo dizer. Mas se nós não
trazermos clareza na nossa comunicação, vão acontecer ruídos, vão acontecer mágoas, as emoções vão ditar as conversas, porque ele vai se elevar o tom de uma discussão, de uma fala, e isso vai gerar um bloqueio na comunicação. Então, isso vai bloquear, são os ruídos que irão ajudar a bloquear a comunicação entre as pessoas. E a gente, como filhos de Deus, precisa derrubar esses bloqueios, vencer esses bloqueios. Como disse o Tiago lá no capítulo 3, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e é capaz de refrear também todo o seu corpo. Quando ele fala ali sobre a língua e o poder da língua, né? Ele fala que é um poder destruidor, a língua tem um poder muito forte. O que ele está dizendo? Do membro, língua? Não, ele está falando da língua como nós a usamos, ela fala, né? Da língua na língua em movimento. Quando fala que a língua é um pequeno membro que incendeia, como se fosse uma faísca que acendeia uma floresta, nós vimos tanto incêndio ambiental esses dias e ver a dificuldade que é para apagar depois. Aquilo começou com uma pequena faísca. Quando o Tiago faz essa analogia, é para a gente entender que esse fogo abrasador causado por uma língua desenfreada realmente faz um grande estrago, né? Pode destruir uma família, pode destruir uma vida de um filho, né? A gente conhece histórias, né? Muitas vezes de filhos que deixam o seu desejo de viver, e alguns até tiram a sua vida, e aí deixam uma carta escrita lá, justificando que foi por conta disso, porque meu pai falou isso, porque minha mãe falou aquilo, e então eles fazem essa fala dessa forma, de maneira a querer justificar as suas ações, né? Então, realmente, é preciso ter um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, porque nós podemos causar um incêndio muito grande. E é por isso que Tiago recomenda. Nós estamos caminhando já para o último ponto da nossa lição, e o último ponto ele trata da comunicação entre pais e filhos, que é um outro ponto nevrálgico quando chega a adolescência, a fase adulta. É um momento em que, geralmente, as famílias encontram dificuldade de comunicar-se, né, com os pais, com os seus filhos, né? Eles ficam um pouco mais introspectivos, né? Eles acabam se fechando um pouco mais no seu mundo, e se os pais não tiverem uma sabedoria, realmente a comunicação fica complicada, e muitas vezes vira apenas um monólogo. O que seria um monólogo? Só o pai fala. E, às vezes, o pai, eu estou usando pai, mas eu estou falando pai e mãe, né? O pai e a mãe, ele só impõe a sua vontade para o filho, e ele nunca escuta o que o filho está sentindo, como que está sendo a reação, e às vezes a gente deixa, eu estou falando a gente porque eu estou me colocando junto com todos aí, às vezes a gente deixa até de demonstrar afetividade, demonstrar carinho, como um mecanismo que também comunica para os nossos filhos. Então, a gente precisa continuar abraçando, continuar falando palavras de carinho, para a gente poder ter uma boa comunicação com os nossos filhos, né, meu amor? Nesse sentido, irmão, eu tenho uma experiência própria que eu vivi com meu filho, foi o seguinte: eu sempre mantive um controle muito rígido com os filhos, e há um respeito muito grande, chega a ser até um pouco confundido com medo, na verdade. Mas eu, levando meu filho para fazer cursinho, para fazer vestibular, essas coisas todas, eu tive um momento, quando eu percebi, eu estava querendo que ele fosse igual a mim. Por exemplo, chegou uma hora que eu falei para ele um dia que, se fosse eu que tivesse tendo a chance que eu estava dando a ele, já teria entrado na faculdade. Foi uma coisa assim, muito infeliz até, que eu falei para ele. Aí nós sentamos no carro, paramos embaixo de uma árvore assim de dia, e ele se abriu comigo, falou: pai, o pai precisa entender que o pai é o pai e eu sou eu. São duas pessoas diferentes, eu não sou você, entende?
Então, foi uma conversa assim, que foi um divisor de água, e a gente chorou junto. E depois a gente viajou diversas vezes, e eu, dando ouvido ao que ele falava, eu percebi que ele me deu alguns conselhos até, que eu falei assim, cara, eu não pensei, eu não imaginei que meu filho estava amadurecido ou tinha tinha crescido tanto quando eu percebi, estava tão adulto conforme eu estava vendo. Depois, começamos a ter um relacionamento diferenciado, ou seja, de amigo e de conselheiro. Por exemplo, meu filho sempre, quando precisa de conselho, ele me procura, ele não precisa de pedir ordem para nada, que ele já é um homem feito, mas sempre ele me consulta, e eu, sempre que tem algum problema mais sério, eu converso com ele, sento com ele, ouço a opinião dele e a gente se ajuda, entende? Mas a gente teve um problema que eu estava equivocado na minha postura de pensar que ele tinha que ser igual a mim, eu, por exemplo, que era diferente. Entende? Você entende como que às vezes a gente, quando pensa que não, a gente está levando a conversa para uma situação de dificuldade, eu estava causando a ele mais problema do que a gente. Exatamente, e é importante, esse exemplo que o irmão Mauro cita aqui é muito importante, porque às vezes os pais têm um medo assim, de falar, eu não posso demonstrar que eu errei para o meu filho, ou que se eu pedir perdão, que vai ser uma fraqueza. Pelo contrário, pedir perdão para um filho é demonstração de amor, de carinho, de um coração forte, e você está ensinando um princípio para o teu filho, né? Vivendo, né? É um exemplo. Exatamente, um exemplo vivo, e está ensinando a ele que primeiro que nós que nós não somos infalíveis, que nós falhamos, que nós erramos, e que todas as vezes que nós erramos, nós precisamos pedir perdão, precisamos nos desculpar, seja com o filho, seja com a esposa, seja com quem for. Nos nossos relacionamentos, se nós errarmos, nós precisamos pedir perdão, né? E pedir perdão é libertador, pedir perdão nos engrandece, pedir perdão honra a Deus, glorifica o nome do Senhor, vence o diabo, vence o inferno, vence aquilo que Satanás tem preparado contra as famílias. Quando nós temos a coragem de pedir perdão para o nosso marido, para nossas esposas, para os nossos filhos, nós estamos rompendo uma barreira satânica. E nós estamos destruindo os reinos das trevas, nós estamos dando ao Senhor Jesus toda a autoridade sobre a nossa vida, e como o irmão Mauro falou, as coisas começam a fluir de uma outra maneira, se torna um divisor de águas, né? Usando a expressão que o irmão usou aí. É uma outra situação, entende? Às vezes, os pais, eu falo dos pais porque a experiência com os filhos nos leva a ver isso, porque uma vez que a gente tem o Espírito Santo a nos guiar, a gente vai chegar uma hora que vai ter uma conversa assim, nesse nível, entende? De perceber que o filho amadureceu, que o filho cresceu, que o filho tem emoções, que o filho tem problemas, que o filho tem necessidades, e que a gente tem que se compreender ou se entender para ter uma comunicação saudável com cada um deles, né? Para quem tem mais de um, para quem tem... ele precisa ter essa sabedoria assim, que só o Espírito Santo pode nos dar. Humanamente, a gente não consegue sozinho, sem a ajuda de Deus, não consegue fazer ter um relacionamento saudável, mesmo porque, como o irmão falou, o inimigo jaz à porta e a gente precisa dominá-lo, né? Exatamente. Bom, Mauro, nós estamos chegando para o final. Tem algumas perguntas que o autor põe aqui. Ele fala assim: será que eu tenho buscado estudar e aprender a forma de comunicar que Jesus ensinou? Será que eu e você que está assistindo essa aula, nós temos buscado estudar e aprender com Jesus, nos comunicarmos com aqueles a quem nós amamos? Né? Será que eu escuto a minha esposa, o meu esposo, quando ele fala, ou eu fico interrompendo, querendo colocar as minhas respostas na boca do outro, né? Não deixa ele falar. Tem um vídeo que circulou aí esse ano aí,
de uma esposa, né, brincando, né? Claro, eles fizeram uma brincadeira, ela falando sobre a importância dos dois se comunicarem, da importância dos dois falarem, mas ela não deixa o marido falar, e ele, a hora que ele vai falar, ela interrompe, a hora que ele vai falar, ela interrompe. Isso pode acontecer com o marido também, muitas vezes o marido não deixa a esposa falar. Então, será que nós temos buscado no nosso relacionamento pessoal mudar esse comportamento? Eu dou para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus amigos, a liberdade de ter opinião diferente da minha, ou eu sou rápido em colocá-los no seu devido lugar? O que importa é o que eu falo. Nesse contexto, eu vou aproveitar aqui esse conselho do autor aqui, que diz que é para a família. Analise a qualidade das palavras que você tem usado, fazendo uma apreciação ou prestando atenção na reação que as suas palavras provocam nas pessoas que estão à sua volta. Entendeu? Às vezes, se a gente parar para pensar nisso aqui, qual a reação que as nossas atitudes, que as nossas palavras estão provocando nas pessoas à nossa volta, já é uma grande coisa para a gente ver onde a gente está errando, onde a gente precisa corrigir e aonde a gente pode melhorar, entendeu? Isso mesmo. Então, é importante também, a Bíblia nos recomenda que a gente não use palavras torpes, ou seja, a gente não use palavrão na nossa comunicação em família. Como cristão, Deus não se agrada disso, então vamos retirar isso. Você tem essa prática na sua vida, peça a Deus para retirar, peça lá como Isaías falou, Senhor, toca os meus lábios e me purifica, porque eu me sinto um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também que tem os lábios impuros. Peça para que Deus santifique a tua boca, as nossas palavras. A Bíblia fala também que o nosso coração, a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, é preciso dessa sabedoria para nós construirmos uma boa comunicação. Eu vou pedir que o irmão Mauro conclua, e orando por nós também, e pedindo que Deus nos dê aí esse benefício de podermos ter uma boa comunicação em família. Que nós possamos ter famílias saudáveis, comunicando com o amor que o Senhor colocou no nosso coração. E usando o conselho de Tiago, sermos tardios para falar e prontos para... Ou seja, a gente tem estar pronto para ouvir e ser tardios para falar, né? Com o coração controlando as emoções. Vamos orar, então. Isso. Glorioso Deus e Pai eterno, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos dê graça e sabedoria. Sim, Pai, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso, onde nós podemos, mesmo que distantes, mesmo que pelas vias sociais, pelos meios sociais, pelas mídias sociais, nós possamos, ó Deus, estar indo ao ar nessa manhã, para falar para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, para aqueles que estão conectados, que nós precisamos ter uma boa comunicação em família. Senhor, coloca a sua sabedoria e que nós possamos olhar para e seguir os seus exemplos, ó Deus, falando no momento certo, da maneira certa, e que nós possamos, ó Deus, melhorar a qualidade da nossa comunicação em família. Que o Senhor, ó Deus, possa nos guiar, nos dirigir, nos dar força, que o Senhor possa, ó Deus, fazer sempre com que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis, primeiramente ao Senhor, e certamente serão agradáveis àqueles que estão à nossa volta. Pai, eu sei que o mundo foi criado pela palavra. O seu Filho é a própria palavra, que veio ao mundo para comunicar um grande amor pelos seus filhos, pela sua criação. Que o Senhor, ó Deus,
nos amou primeiro, enquanto nós ainda éramos pecadores. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para poder estar no centro da sua vontade, conduzir as nossas famílias, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sociedades saudáveis, mundo saudável, com a graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão ligadas e ouvindo, ó Deus, essa meditação, esse tempo em que nós estamos aqui para aprender juntos, ó Deus, da sua palavra. Abençoe. Amém. Que cada um possa fazer uma reflexão e mudar e corrigir aquilo que for necessário, mas sempre, ó Deus, submetendo ao Senhor cada palavra, cada atitude, para que tudo saia conforme a sua santa e soberana vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, o culto que vai acontecer logo mais, as pessoas que vão estar ouvindo a sua palavra, e que a sua palavra fale ao coração dessas pessoas e que elas possam encontrar o Senhor, ó Deus, ter um encontro verdadeiro com o Senhor nesse dia, nessa manhã, e seja transformador a sua ação na vida dessas pessoas. A nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, irmão Mauro. Bom dia a todos. Deus abençoe, irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.